Mãe, o senhor não pode entrar assim na igreja. A voz da jovem voluntária ecoou timidamente pelo átrio da igreja de São Francisco, em Aparecida do Norte, enquanto observava um homem de aparência simples, vestindo uma camiseta desbotada e jeans rasgados, tentando passar despercebido entre os fiéis que chegavam para a missa dominical das 9 horas. Leonardo Henrique Silva, conhecido nacionalmente apenas como Leonardo, puxou o boné mais para baixo, cobrindo o rosto que estampava cartazes e revistas por todo o país. Há 3 semanas, desde que os médicos confirmaram o diagnóstico devastador de sua filha caçula, Marina, de apenas 7 anos, o cantor sertanejo havia abandonado completamente sua agenda de shows. O câncer infantil havia chegado como um furacão, destruindo a aparente perfeição de sua vida de sucesso. Por favor, moça, eu só quero rezar um pouquinho, murmurou Leonardo, sua voz rouca traindo a emoção contida. Prometo que não vou incomodar ninguém. A voluntária, uma senhora de cerca de 60 anos chamada Dona Conceição, estudou o rosto meio escondido do visitante. Havia algo familiar naqueles olhos castanhos, mas a tristeza que carregavam era tão profunda que ela decidiu não investigar mais. Na casa de Deus, todos eram bem-vindos, especialmente aqueles que mais precisavam de consolo. O interior da igreja estava repleto. Era o 3º domingo de julho, e a tradicional missa celebrada pelo carismático Frei Gilson sempre atraía multidões. O religioso franciscano, de 52 anos, havia se tornado uma figura querida na região depois de transformar aquela comunidade através de seus projetos sociais e sua forma única de celebrar, sempre próxima do povo. Leonardo conseguiu se sentar no último banco, colado à parede lateral, onde as sombras dos vitrais coloridos criavam um refúgio perfeito para sua necessidade de anonimato. Ao seu redor, famílias inteiras ocupavam os bancos de madeira escura. Crianças inquietas se mexiam nos colos das mães, e o burburinho característico de antes da celebração preenchia o ambiente com vida. Quando os sinos anunciaram o início da missa, Frei Gilson surgiu pelo corredor central. Alto, magro, com cabelos grisalhos e um sorriso que irradiava paz, o franciscano cumprimentava os fiéis com gestos calorosos. Usava o hábito marrom tradicional da ordem, mas seu jeito despojado e próximo do povo o tornava diferente de qualquer religioso que Leonardo já havia conhecido. «Bom dia, família de Deus!» exclamou Frei Gilson, sua voz potente ecoando pelas paredes centenárias. «Que alegria estar com vocês neste domingo abençoado!» A resposta entusiasmada da congregação fez Leonardo se encolher ainda mais no banco. Ele não estava acostumado a ser apenas mais um no meio da multidão. Nos últimos 15 anos, desde que sua carreira decolou com a dupla que formava com o irmão mais velho, Roberto, Leonardo havia se acostumado aos holofotes, aos gritos histéricos das fãs, aos flashes incessantes dos fotógrafos. Mas ali, naquele momento, ele era apenas um pai desesperado buscando um milagre. A liturgia seguiu seu curso tradicional. Frei Gilson conduzia a celebração com uma naturalidade impressionante, intercalando momentos solenes com toques de humor que arrancavam sorrisos genuínos dos presentes. Durante a primeira leitura, Leonardo fechou os olhos e tentou se concentrar nas palavras do leitor, mas sua mente insistia em voltar para o hospital, para o quarto onde Marina passava seus dias conectada a aparelhos que monitoravam cada batimento de seu coração frágil. «Papai, quando eu vou poder cantar com você de novo?» A pergunta inocente da filha, feita na véspera, ainda ecoava em seus ouvidos como uma lâmina. Marina sempre foi sua maior fã, conhecia todas as músicas da dupla e sonhava em um dia subir ao palco com o pai. Agora, os médicos falavam em tratamentos agressivos, quimioterapia e usavam termos técnicos que Leonardo se recusava a aceitar. Durante o momento do Evangelho, Frei Gilson falou sobre esperança, sobre como a fé poderia mover montanhas mesmo nos momentos mais sombrios da vida.
Suas palavras pareciam direcionadas especificamente para o coração despedaçado do cantor, que sentia lágrimas formando-se no canto dos olhos. Irmãos e irmãs, continuou o Frei, sua voz ganhando um tom mais íntimo. Sei que muitos de vocês vieram aqui hoje carregando dores que parecem grandes demais para serem suportadas. Perdas, doenças, desilusões. A vida nos testa de formas que às vezes não compreendemos. Leonardo sentiu como se fosse o único ouvinte daquelas palavras. Ao seu redor, notou que outras pessoas também enxugavam os olhos discretamente. A igreja havia se tornado um santuário silencioso de almas feridas buscando cura. Quando chegou o momento da consagração, Frei Gilson elevou a hóstia e o cálice com uma solenidade que tocou fundo no peito de Leonardo. O cantor não era especialmente religioso. Sua relação com a fé sempre havia sido mais cultural do que espiritual. Mas naquele instante sentiu uma conexão profunda com algo maior que ele mesmo. Pai, se existe um plano para tudo isso, me ajude a entender, murmurou baixinho, suas palavras se perdendo entre os sussurros de outras orações ao redor. Durante a comunhão, Leonardo permaneceu sentado. Não se sentia digno de se aproximar do altar, carregando toda aquela angústia e revolta no peito. Observou as pessoas caminhando em fila, rostos serenos, alguns sorridentes, outros visivelmente emocionados. Havia uma paz naquele ritual que ele invejava profundamente. Frei Gilson distribuía as hóstias com cuidado, olhando nos olhos de cada fiel, pronunciando as palavras tradicionais com um carinho que parecia pessoal para cada pessoa. Quando a fila diminuiu e os últimos comungantes retornaram aos seus lugares, o franciscano fez algo inesperado. Em vez de voltar ao altar, ele começou a caminhar pelos corredores laterais da igreja, cumprimentando aqueles que haviam permanecido em seus bancos. Era um gesto incomum, mas que demonstrava sua preocupação genuína com cada membro de sua comunidade. Leonardo sentiu o coração acelerar quando percebeu que Frei Gilson se aproximava de sua fileira. Puxou o boné ainda mais para baixo e fingiu examinar o missal que encontrara no espaldar do banco à sua frente. Mas o religioso parou exatamente ao seu lado. Filho, disse Frei Gilson em voz baixa, colocando gentilmente a mão no ombro de Leonardo. Posso sentir sua dor daqui. Leonardo levantou os olhos lentamente, encontrando o olhar compassivo do Frei. Por um momento, o mundo pareceu parar. Não havia reconhecimento nos olhos do religioso, apenas pura compaixão humana. Padre, começou Leonardo, mas sua voz falhou. Não precisa dizer nada agora, interrompeu Frei Gilson suavemente. Mas quero que saiba que você não está sozinho nessa luta, seja ela qual for. O cantor sentiu as lágrimas finalmente escaparem, rolando silenciosamente por seu rosto. Era a primeira vez em semanas que alguém o via simplesmente como um ser humano em sofrimento, não como a estrela da música sertaneja que deveria ter todas as respostas e soluções. Obrigado, sussurrou Leonardo, sua voz carregada de uma gratidão que vinha do mais profundo de sua alma. Frei Gilson apertou levemente seu ombro antes de continuar sua caminhada, cumprimentando outros fiéis. Mas Leonardo sabia que algo fundamental havia mudado naquele momento. Pela primeira vez em semanas, uma pequena fagulha de esperança havia se acendido em seu coração despedaçado. A missa prosseguiu com as orações finais e a bênção, mas Leonardo mal conseguia se concentrar nas palavras. Sua mente estava focada na sensação reconfortante daquela mão calorosa em seu ombro e nas palavras simples, mas profundamente significativas, do franciscano. Quando a celebração terminou e os fiéis começaram a se dispersar, Leonardo permaneceu sentado, observando as famílias saindo pelos portões da igreja. Crianças corriam pelo pátio enquanto os adultos conversavam animadamente sobre os planos para o resto do domingo. Era uma cena de normalidade que ele ansiava desesperadamente recuperar para sua própria família.
A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa em São Paulo, combinando perfeitamente com o humor de Leonardo, enquanto dirigia pelas ruas congestionadas rumo ao Hospital Israelita Albert Einstein. O trânsito lento da manhã lhe dava tempo demais para pensar, e seus pensamentos invariavelmente voltavam para o momento vivido na igreja de Aparecida no dia anterior. Marina, meu amor, como você está se sentindo hoje? Perguntou ao entrar no quarto hospitalar, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A menina, visivelmente mais frágil do que na semana anterior, estava sentada na cama, assistindo desenhos animados na televisão. Seu rostinho redondo, emoldurado por cabelos castanhos, que começavam a mostrar os efeitos da quimioterapia, iluminou-se ao ver o pai. "Papai, você demorou!" exclamou Marina, estendendo os bracinhos magros. "A mamãe disse que você foi rezar por mim ontem. É verdade?" Leonardo abraçou a filha com cuidado, sentindo como ela parecia ainda menor entre seus braços. "Sim, princesa. Papai foi pedir para Deus cuidar muito bem de você." Carla, sua esposa de 12 anos, estava sentada na poltrona ao lado da cama, folheando uma revista sem realmente lê-la. Suas feições cansadas revelavam noites mal dormidas e preocupações constantes. O relacionamento entre o casal, antes sólido como uma rocha, havia se tornado tenso desde o diagnóstico, com ambos lidando com o medo e a frustração de maneiras diferentes. "Como foi a consulta com o doutor?" "Maurício?" perguntou Leonardo, referindo-se ao oncologista pediátrico que acompanhava o caso de Marina. "Ele quer intensificar o tratamento", respondeu Carla em voz baixa, tentando manter a conversa longe dos ouvidos curiosos da filha. "Disse que os resultados dos últimos exames não foram os que esperávamos." Leonardo sentiu o estômago se contrair. Cada consulta médica trazia novas preocupações, novos protocolos, novas incertezas. Ele havia cancelado uma turnê inteira, dezenas de shows que renderiam milhões, mas nenhum valor monetário no mundo poderia comprar a saúde de sua filha. "Papai, você vai cantar hoje?" perguntou Marina, interrompendo os pensamentos sombrios do pai. "Quer que eu cante, meu amor?" A menina assentiu entusiasmada, e Leonardo não conseguiu recusar. Cantou baixinho, Temporal de Amor, uma das baladas mais famosas da dupla, enquanto acariciava os cabelos da filha. Outros pacientes e familiares no corredor pararam para ouvir. Alguns reconhecendo a voz característica que tocava nas rádios de todo o país. Durante a tarde, enquanto Marina descansava após uma sessão de quimioterapia, Leonardo recebeu uma ligação do irmão Roberto. "Léo, preciso falar com você", disse Roberto, sua voz carregada de preocupação. "O empresário está pressionando. Já cancelamos 3 meses de agenda. Os contratos têm multas pesadas e os fãs estão perguntando o que está acontecendo." "Minha filha está lutando pela vida, Roberto", respondeu Leonardo, tentando manter a voz baixa para não acordar Marina. "Não consigo nem pensar em subir num palco agora. Eu entendo, irmão, mas precisamos encontrar uma solução. Nossa equipe toda depende desses shows. São 50 famílias que trabalham conosco." Leonardo sabia que Roberto tinha razão. Sua decisão afetava muito mais pessoas além dele mesmo. Motoristas, técnicos, músicos, produtores, todos haviam construído suas vidas em torno da agenda da dupla. Mas como explicar que sua prioridade absoluta era estar ali, ao lado da filha, independentemente das consequências financeiras? "Me dá mais uma semana", pediu Leonardo. "Vou tentar organizar as ideias." Após encerrar a ligação, o cantor se sentiu ainda mais perdido. Por toda sua carreira, as decisões sempre foram claras: aceitar o show, gravar o disco, participar do programa de televisão. Agora, pela primeira vez, ele se via dividido entre responsabilidades que pareciam mutuamente exclusivas. Naquela noite, ao chegar em casa, uma mansão em Alphaville, que costumava ser seu refúgio, mas que agora parecia grande e vazia demais,
Leonardo se trancou no estúdio caseiro onde compunha suas músicas. As paredes estavam cobertas de discos de ouro e platina, troféus e fotos com outros artistas famosos. Memórias de uma época que parecia pertencer a outra vida. Pegou o violão e começou a dedilhar acordes aleatórios, deixando a música fluir sem direção específica. Era assim que sempre compunha, permitindo que as emoções se transformassem em melodia primeiro, para depois encontrarem as palavras certas. Uma balada melancólica começou a tomar forma sob seus dedos. Não era o estilo comercial que o havia tornado famoso, mas algo mais íntimo, mais verdadeiro. Letras sobre medos que não podiam ser cantados em voz alta, sobre orações sussurradas em corredores de hospital, sobre o amor incondicional entre pai e filha. Nossa Senhora, me ajude a ser forte para ela, murmurou enquanto tocava, lembrando-se novamente do momento na igreja com Frei Gilson. Na terça-feira, decidiu retornar à Aparecida do Norte. Não havia nenhuma missa programada, mas precisava daquele ambiente de paz para organizar seus pensamentos. A igreja estava quase vazia, apenas algumas senhoras rezando o terço em voz baixa na capela lateral. Leonardo se ajoelhou diante da imagem de São Francisco e tentou rezar, mas as palavras não vinham facilmente. Sua relação com a fé havia sempre sido mais intuitiva do que formal. Acreditava em Deus, mas nunca havia precisado dessa crença de forma tão desesperada. Posso ajudá-lo, filho? A voz familiar o fez se virar. Frei Gilson estava parado a poucos metros de distância, vestindo roupas casuais. Uma camisa xadrez e calça jeans, que o faziam parecer mais um amigo do que um religioso. Padre Frei Gilson, corrigiu-se Leonardo, levantando-se rapidamente. Desculpe incomodar. Eu só precisava de um lugar silencioso para pensar. Você não está incomodando, sorriu o franciscano. Esta é a casa de todos nós. Quer conversar? Às vezes ajuda a dividir o peso que carregamos. Leonardo hesitou. Havia passado meses evitando conversas profundas, mesmo com Carla, temendo que colocar seus medos em palavras os tornasse mais reais. Mas havia algo no jeito tranquilo de Frei Gilson que o fazia sentir-se seguro. É sobre minha filha, começou, sua voz falando. Ela está muito doente e eu não sei mais o que fazer. Frei Gilson gesticulou para que se sentassem num dos bancos próximos. Que idade ela tem? 7 anos. Marina. Era uma criança tão cheia de vida. Adorava cantar, dançar, correr pelo quintal. Agora passa os dias numa cama de hospital. E você se sente impotente, observou o Frei, sem fazer parecer uma pergunta. Completamente, admitiu Leonardo, surpreso com sua própria honestidade. Sempre consegui resolver tudo com dinheiro, contatos, trabalho duro, mas não posso comprar a saúde dela. Não posso fazer um acordo com o câncer. Frei Gilson assentiu compreensivamente. Sabe, filho, já acompanhei muitas famílias em situações similares. E uma coisa que aprendi é que nossa função como pais não é necessariamente resolver todos os problemas de nossos filhos, mas estar presente enquanto eles enfrentam suas batalhas. Mas ela é tão pequena, protestou Leonardo, sentindo as lágrimas voltarem. Não deveria ter que lutar contra isso. Não deveria, concordou o franciscano. E é natural que você se sinta revoltado com essa injustiça. Deus não nos pede para entender todos os seus caminhos, apenas para confiar que há um propósito mesmo nas situações mais difíceis. Eles conversaram por mais de 1 hora. Frei Gilson não ofereceu respostas fáceis ou promessas vazias de cura milagrosa. Em vez disso, ajudou Leonardo a entender que sua presença constante ao lado da filha era, em si, uma forma de amor divino se manifestando. Posso fazer uma sugestão? Perguntou o Frei ao final da conversa. Leonardo assentiu. Que tal trazer sua família aqui no próximo domingo? Não para a missa grande, mas para a celebração das 10h30, que é mais intimista. Às vezes, quando estamos passando por tempestades, precisamos nos ancorar numa comunidade que possa nos sustentar. A ideia de expor Marina ao ambiente público preocupava Leonardo.
Mas havia algo na sugestão que ressoa profundamente em seu coração. Talvez fosse realmente hora de parar de carregar aquele fardo sozinho. Ela está bem para viajar? Converse com os médicos, sugeriu Frei Gilson. Bah, mas se eles permitirem, acredito que seria bom para todos vocês. Quando Leonardo voltou para São Paulo naquela tarde, sua mente estava mais clara do que havia estado em semanas. A conversa com o franciscano não havia resolvido os problemas médicos de Marina, mas havia lhe dado uma perspectiva diferente sobre como enfrentá-los. Na quarta-feira, após uma nova consulta médica que trouxe resultados ligeiramente mais esperançosos, Leonardo conversou com Carla sobre a possibilidade de levarem Marina à Aparecida. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Questionou Carla, preocupada com a exposição pública. E se alguém reconhecer você? Marina não precisa lidar com fotógrafos e fãs agora. Frei Gilson disse que a missa das 10h30 é mais reservada, explicou Leonardo. Bem, sinto que precisamos disso, Carla. Precisamos de algo maior que nós mesmos para nos dar força. Carla estudou o rosto do marido. Havia semanas que não o via tão determinado sobre qualquer coisa. Se você acha que vai ajudar, vou falar com o Dr. Maurício sobre as precauções que precisamos tomar. O médico aprovou a viagem desde que tomassem cuidados especiais com a higiene e evitassem aglomerações. Marina, quando soube do plano, ficou radiante. Vou poder conhecer o padre que você falou, papai? Aquele que é bonzinho? Vai sim, princesa. E tenho certeza de que ele vai gostar muito de conhecer você também. O domingo amanheceu com um céu azul cristalino sobre a Aparecida do Norte, como se a própria natureza conspirasse para tornar aquele dia especial. Leonardo acordou cedo na pousada, onde haviam se hospedado na noite anterior, observando Marina dormir peacefully ao lado de Carla. A menina parecia mais frágil a cada dia, mas seus lábios curvados num sorriso suave enquanto dormia lembravam ao pai da criança vibrante que ela continuava sendo por dentro. Papai, já chegou a hora? Perguntou Marina, abrindo os olhos grandes e curiosos. Ainda temos 1 hora, meu amor. Que tal tomarmos um café da manhã gostoso antes? A família tomou café numa padaria local, onde Leonardo conseguiu passar despercebido usando óculos escuros e um boné simples. Marina, animada com a perspectiva de conhecer Frei Gilson, comeu mais do que havia comido em dias, para alívio dos pais. Carla, você tem certeza de que está tudo bem? Perguntou Leonardo pela 10ª vez, enquanto caminhavam em direção à igreja. Leonardo, pare de se preocupar tanto, respondeu Carla, ajeitando o lenço colorido que Marina havia escolhido usar para cobrir a cabeça. Marina está empolgada, e isso já é meio caminho andado. A igreja de São Francisco estava mais movimentada do que Leonardo esperava para a missa das 10h30. Aparentemente, a fama de Frei Gilson como celebrante carismático havia se espalhado, atraindo fiéis de cidades vizinhas. O cantor sentiu um aperto no estômago ao imaginar a possibilidade de ser reconhecido. Olha, papai, que igreja bonita! Exclamou Marina, seus olhos brilhando ao ver os vitrais coloridos e as imagens sacras. É igual aos castelos dos contos de fada. Dona Conceição, a mesma voluntária que havia recebido Leonardo na semana anterior, os cumprimentou na entrada. Desta vez, ela estudou mais atentamente o rosto do homem, mas sua atenção foi imediatamente capturada pela presença da menina visivelmente debilitada. Que princesinha linda, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura de Marina. Como você se chama, querida? Marina, e você é a moça que cuida da igreja do Frei Gilson? Sou uma das pessoas que ajudam aqui, sim. Quer que eu mostre onde vocês podem sentar? Dona Conceição os conduziu para um banco na lateral, um pouco afastado do movimento principal, mas com boa visibilidade do altar. Era o local perfeito, próximo o suficiente para Marina acompanhar a celebração, mas discreto o suficiente para preservar a privacidade da família. Quando o Frei Gilson apareceu para iniciar a missa, Leonardo notou como o religioso varreu rapidamente a congregação com os olhos,
uma prática que provavelmente havia desenvolvido ao longo dos anos para identificar visitantes e necessidades especiais. Quando seus olhos encontraram a família, o franciscano sorriu discretamente, fazendo um pequeno aceno que passou despercebido pela maioria dos presentes. Bom dia, família de Deus, saudou Frei Gilson com sua energia característica. Que alegria ter conosco hoje pessoas de diferentes lugares, diferentes histórias, mas unidos pela mesma fé. Marina ficou hipnotizada pela presença do franciscano. Papai, ele parece mesmo muito bonzinho, sussurrou alto o suficiente para arrancar sorrisos discretos dos fiéis próximos. A missa seguiu seu ritmo habitual durante a primeira metade. Frei Gilson falou sobre comunidade, sobre como éramos chamados a carregar os fardos uns dos outros, sobre como a fé se fortalecia quando compartilhada. Leonardo percebeu que várias pessoas na congregação olhavam discretamente para Marina com expressões de compaixão e carinho. Durante o momento das intenções especiais, quando os fiéis podiam compartilhar pedidos de oração, várias pessoas se manifestaram. Uma senhora pediu oração pela recuperação do marido internado. Um jovem agradeceu por ter conseguido emprego. Uma mãe solicitou proteção para o filho que viajaria. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma intenção? Perguntou Frei Gilson, olhando carinhosamente pela congregação. Leonardo sentiu um impulso súbito, mas hesitou. Expor publicamente a situação de Marina significaria revelar sua identidade. Carla, percebendo a luta interna do marido, apertou gentilmente sua mão. Papai, sussurrou Marina, você não vai pedir para as pessoas rezarem por mim? O coração de Leonardo derreteu. Como poderia negar esse pedido singelo da filha? Lentamente, ele se levantou, sentindo os olhares curiosos da congregação. Eu gostaria de pedir oração pela minha filha Marina, disse ele, sua voz embargada. Ela está enfrentando uma batalha muito difícil. E nós precisamos muito da força de vocês. Um murmúrio compassivo percorreu a igreja. Marina acenou timidamente para as pessoas, e várias delas retribuíram com sorrisos encorajadores. Frei Gilson observou a cena com atenção especial, notando a emoção genuína na voz do pai. E Marina, disse o franciscano, dirigindo-se diretamente à menina. Que lindo nome! Você sabe que Marina significa do mar, e o mar é imenso, poderoso, cheio de vida. Tenho certeza de que você tem essa mesma força dentro de você. A menina sorriu radiante, sentindo-se especial por ter sido notada pessoalmente pelo celebrante. Após o momento das intenções, Frei Gilson fez algo inesperado. Em vez de prosseguir imediatamente com a liturgia, ele desceu do altar e caminhou até onde a família estava sentada. Marina, posso conversar um pouquinho com você? A menina assentiu entusiasmada. O franciscano se ajoelhou no corredor, ficando na altura dos olhos dela. Você gosta de cantar, Marina? Gosto. Papai ensinou muitas músicas para mim. Às vezes cantamos juntos no hospital. Que maravilha! Sabe, eu estava pensando, que tal cantarmos todos juntos agora uma música bem bonita para alegrar nossos corações? Leonardo sentiu o sangue gelar. Será que Frei Gilson havia o reconhecido? Será que estava tentando forçar uma situação constrangedora? Mas o franciscano continuou, dirigindo-se agora a toda a congregação. Vamos cantar. Como é grande o meu amor por você. É uma música que fala do amor de Deus por cada um de nós. A congregação começou a cantar a conhecida música gospel, e Marina acompanhou com sua vozinha doce, apoiada pelos pais. Era um momento simples, mas profundamente tocante. Foi então que Frei Gilson fez o inesperado. Sabe, Marina, tenho uma surpresa para você. Descobri que seu papai tem uma voz muito especial. Que tal se ele cantasse uma música bonita para todos nós? Leonardo sentiu o mundo parar. Seus olhos encontraram os de Frei Gilson, e naquele olhar ele viu que não havia malícia. Apenas uma intuição pastoral profunda sobre o que aquele momento poderia significar para toda a família. Papai, canta, pediu Marina,
batendo palminhas. Por favor! A congregação aguardava em silêncio respeitoso. Leonardo olhou para Carla, que assentiu encorajadoramente. Depois para Marina, cujos olhos brilhavam de expectativa. Lentamente, ele se levantou. Sua garganta estava seca, suas mãos tremiam ligeiramente. Não havia microfone, não havia banda, não havia produção. Era apenas ele, sua voz, e uma igreja cheia de pessoas que não faziam ideia de quem ele era, mas que estavam ali para apoiar uma criança doente e sua família. "Posso pegar emprestado seu violão?" perguntou a um jovem músico que fazia parte do coral da igreja. Com o instrumento nas mãos, Leonardo sentiu uma familiaridade reconfortante. Dedilhou alguns acordes suaves, testando a afinação e ganhando alguns segundos para decidir o que cantar. Não poderia ser uma das músicas famosas da dupla. Seria muito óbvio. Precisava ser algo íntimo, algo que falasse diretamente para aquele momento único. Então, começou a cantar a música que havia composto alguns dias antes em seu estúdio caseiro. A balada melancólica que nascera de sua dor, transformada em melodia, falando sobre esperança em meio às tempestades, sobre amor incondicional, sobre a força que encontramos quando nos permitimos ser vulneráveis. Quando a noite chega e o medo bate à porta, quando a estrada parece não ter mais saída, eu fecho os olhos e te vejo sorrindo, me lembrando que a vida ainda vale a pena. Sua voz, naturalmente potente e emotiva, preencheu cada canto da igreja sem precisar de amplificação. Mas havia algo diferente naquele canto, uma fragilidade, uma verdade crua que tocou profundamente cada pessoa presente. Marina estava radiante, cantarolando baixinho a melodia que já conhecia das sessões no hospital. Carla chorava discretamente, vendo o marido expor sua alma daquela forma tão pura e desprotegida. Quando Leonardo chegou ao refrão, algo mágico aconteceu. Algumas pessoas da congregação começaram a cantarolar junto, mesmo sem conhecer a letra, criando uma harmonia espontânea que elevou a música a um nível transcendental. E meu amor por você é maior que o oceano. Mais profundo que qualquer ferida, é a força que me faz acreditar que ainda há muito pela frente nessa vida. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Leonardo, mas ele continuou cantando, derramando toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua esperança naquela canção improvisada diante de estranhos que se tornaram, naquele momento, sua comunidade. Quando a música terminou, um silêncio reverente tomou conta da igreja. Não havia aplausos. Não era o tipo de momento que pedia aplausos. Era o tipo de momento que pedia reflexão, oração e o reconhecimento de que algo sagrado havia acabado de acontecer. O silêncio que se seguiu ao fim da canção de Leonardo durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Marina foi a primeira a quebrar o encantamento, aplaudindo entusiasmada e exclamando: "Papai! Que música linda! As pessoas estão chorando." De fato, não havia um olho seco na igreja. Dona Conceição enxugava as lágrimas com o lenço. O jovem que havia emprestado o violão estava visivelmente emocionado, e até mesmo as crianças presentes pareciam compreender que haviam presenciado algo especial. Frei Gilson, que havia permanecido em pé ao lado da família durante toda a apresentação, colocou delicadamente a mão no ombro de Leonardo. "Obrigado, filho. Essa foi uma das orações mais bonitas que já ouvi nesta igreja." Leonardo devolveu o violão ao jovem músico com mãos trêmulas. Não conseguia encontrar palavras para o que havia acabado de experienciar. Cantar sempre foi sua profissão, mas nunca havia sido tão catártico, tão libertador. "Irmãos e irmãs", disse Frei Gilson, dirigindo-se novamente à congregação, "acabamos de receber um presente muito especial. Uma família que escolheu compartilhar conosco não apenas seus pedidos de oração, mas também seu talento e sua vulnerabilidade." O franciscano fez uma pausa, olhando carinhosamente para Marina, depois para os pais. "Sabe, quando escolhemos ser uma comunidade de fé,
Assumimos o compromisso de carregar os fardos uns dos outros. E hoje, esta pequena Marina e sua família nos deram a oportunidade de sermos verdadeiramente igreja. Várias pessoas na congregação assentiram, e Leonardo pôde ouvir sussurros de "o amém" espalhados pelos bancos. Por isso, quero fazer um convite a todos vocês, continuou Frei Gilson. Que tal adotarmos a Marina e sua família em nossas orações diárias? Que tal nos comprometermos a acompanhar essa jornada de cura e esperança? Uma senhora de cabelos grisalhos se levantou espontaneamente. Frei Gilson, posso falar? Claro, Dona Aparecida. Quero que a família saiba que meu grupo de oração vai incluir a Marina em nossa corrente todas as terças-feiras. E se precisarem de qualquer coisa aqui em Aparecida, nossa casa está sempre aberta. Imediatamente, outras pessoas começaram a se manifestar. O padeiro onde haviam tomado café se ofereceu para preparar refeições especiais sempre que voltassem à cidade. Uma enfermeira aposentada se disponibilizou a acompanhar Marina em consultas médicas. Um casal de idosos ofereceu hospedagem gratuita em sua pousada familiar. Leonardo estava atônito. Em 15 anos de carreira, havia recebido muito amor de fãs, mas nunca havia experimentado esse tipo de solidariedade humana genuína, sem interesse ou expectativa de retorno. Gente, vocês não precisam, começou ele, mas Frei Gilson o interrompeu gentilmente. Deixe eles ajudarem, filho. É assim que Deus trabalha, através das mãos e corações de suas criaturas. Marina, que havia acompanhado toda a manifestação de carinho com os olhos arregalados, se levantou na ponta dos pés para sussurrar algo no ouvido do pai. Leonardo se abaixou para escutá-la. Papai, posso falar uma coisa para as pessoas? Leonardo olhou questionadoramente para Carla, que assentiu. Claro, meu amor. O que você quer falar? Marina se virou para a congregação com uma coragem que impressionou a todos os presentes. Sua vozinha clara ecoou pela igreja. Obrigada por cuidarem de mim. Eu não conhecia vocês, mas agora vocês são minha família também. Vou rezar por todos vocês também, tá bom? A simplicidade e sinceridade das palavras da menina provocaram uma nova onda de emoção. Várias pessoas se aproximaram para abraçá-la, respeitando os cuidados médicos, mas transmitindo todo o carinho através de sorrisos e palavras doces. Frei Gilson retomou a celebração, mas o clima havia mudado completamente. A missa deixou de ser uma cerimônia formal para se tornar uma verdadeira celebração comunitária. Durante a oração do Pai Nosso, todos se deram as mãos, criando uma corrente humana que incluía cada pessoa presente, inclusive Marina, que estava no centro daquela energia amorosa. No momento da paz, em vez do cumprimento tradicional, as pessoas se dirigiram naturalmente à família, oferecendo abraços carinhosos e palavras de encorajamento. Marina estava radiante, sentindo-se amada de uma forma que transcendia sua condição médica. Quando chegou o momento da comunhão, Frei Gilson fez mais uma surpresa. Marina, você já fez a primeira comunhão? Ainda não, respondeu ela. Mamãe disse que quando eu ficar boa, a gente vai fazer a catequese. Bem, hoje você não pode receber a hóstia consagrada, mas pode receber uma bênção muito especial, disse o franciscano. Quer vir comigo até o altar? Marina olhou para os pais, que a sentiram emocionados. De mãos dadas com Frei Gilson, ela caminhou até o altar, sob os olhares carinhosos de toda a congregação. Senhor Jesus, disse Frei Gilson, colocando as mãos sobre a cabeça de Marina. Abençoe esta criança especial. Encha seu coração de paz, seu corpo de saúde e sua família de esperança. Que ela seja sempre um instrumento de seu amor neste mundo. Amém, respondeu Marina com convicção, provocando sorrisos por toda a igreja. Quando a missa terminou, ninguém parecia ter pressa de ir embora. As pessoas se aglomeraram no pátio da igreja, conversando, trocando contatos, organizando efetivamente uma rede de apoio para a família de Leonardo. Não posso acreditar no que está acontecendo,
disse Carla para o marido, vendo Marina brincando alegremente com outras crianças, temporariamente esquecida de sua condição médica. Eu também não, respondeu Leonardo. E sinto como se tivéssemos encontrado algo que nem sabíamos que estávamos procurando. Frei Gilson se aproximou da família, carregando uma pequena sacola de tecido artesanal. Marina, tenho um presentinho para você. Dentro da sacola havia um terço infantil, colorido e delicado, junto com um pequeno livro de orações ilustrado. Este terço foi abençoado especialmente para você, explicou o franciscano. E no livrinho tem uma oração que escrevi pensando em crianças corajosas como você. Marina segurou o presente como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigada, Frei Gilson. Vou rezar todos os dias. Tenho certeza de que vai, sorriu o religioso. E lembre-se, sempre que vocês voltarem aqui, esta será sempre sua casa. Antes de partirem, Leonardo teve um momento a sós com Frei Gilson. Padre, Frei, corrigiu-se. Preciso lhe perguntar uma coisa. Você sabia quem eu era desde o primeiro dia? Frei Gilson sorriu misteriosamente. Filho, já celebrei milhares de missas, conheci milhares de pessoas, aprendi a ver além das aparências. O que importa não é quem você é profissionalmente, mas quem você é como ser humano. E hoje, você foi simplesmente um pai que ama sua filha e teve coragem de ser vulnerável diante de estranhos. Mas a música, você pediu para eu cantar, sabendo... Pedi porque senti que você precisava dividir aquele peso que carregava no coração e porque intuí que aquela comunidade precisava ser testemunha da força que pode surgir da nossa fragilidade. Leonardo assentiu, compreendendo. Obrigado por tudo. Não me agradeça. Agradeça a Deus por ter colocado você e sua família em nossos caminhos. Vocês nos deram um presente muito maior do que imaginam. A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. Marina dormiu peacefully no banco traseiro, segurando o terço novo, enquanto Carla e Leonardo conversavam sobre como aquela experiência havia mudado suas perspectivas. Sabe o que mais me impressionou? Disse Carla. Como as pessoas nos acolheram, sem saber quem éramos, sem querer nada em troca, apenas porque somos humanos, passando por uma dificuldade. É como se tivéssemos descoberto que existe um mundo inteiro de pessoas boas que estavam ali o tempo todo, mas nunca havíamos parado para perceber, refletiu Leonardo. Naquela semana, os resultados dos novos exames de Marina trouxeram as primeiras notícias realmente positivas desde o início do tratamento. Os médicos falaram em resposta excepcional e prognóstico otimista. Embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, havia finalmente motivos concretos para a esperança. Leonardo decidiu retomar gradualmente os compromissos profissionais, mas com uma perspectiva completamente nova. Estabeleceu limites claros, nada que o afastasse de São Paulo por mais de 2 dias, agenda reduzida para priorizar o acompanhamento médico de Marina e uma nova postura nos palcos. A música que havia cantado na igreja começou a ganhar vida própria. Roberto sugeriu gravá-la, mas Leonardo decidiu mantê-la apenas para momentos especiais. Era sagrada demais para se tornar comercial. Todos os domingos, quando Marina estava bem o suficiente, a família fazia a viagem para a Aparecida. A menina havia se tornado uma pequena celebridade na comunidade, sempre recebida com abraços calorosos e perguntas carinhosas sobre seu tratamento. Frei Gilson nunca mais pediu para Leonardo cantar publicamente, mas sempre reservava um momento especial na missa para pedir orações pela nossa Marina e sua família corajosa. E sempre que possível, após a celebração, os 4 se reuniam para conversas que misturavam fé, esperança, música e vida. 6 meses depois, quando Marina finalmente tocou o sino de cura no hospital, tradição para pacientes que completam o tratamento com sucesso, a primeira ligação que Leonardo fez foi para Frei Gilson. Padre, nossa princesa está curada.
Glória a Deus! Exclamou o franciscano do outro lado da linha. Quando vocês vão vir nos visitar para celebrarmos juntos? No próximo domingo. E desta vez, quem sabe a Marina não canta comigo? Será uma honra, riu Frei Gilson. Nossa igreja está sempre aberta para vocês. Afinal, vocês são família. E assim, o que havia começado como uma busca desesperada por milagres se transformou na descoberta de algo ainda mais precioso. Uma comunidade de amor incondicional, uma fé renovada e a compreensão profunda de que os verdadeiros milagres muitas vezes chegam através das mãos e corações de pessoas que escolhem amar sem condições. Marina cresceu forte e saudável, mantendo sempre o terço colorido que ganhou de Frei Gilson e a memória daquele domingo especial quando uma igreja inteira se tornou sua família estendida. E sempre que Leonardo subia aos palcos, carregava consigo a lembrança daquela manhã de domingo, quando descobriu que a música mais bonita não é aquela que conquista multidões, mas aquela que nasce da vulnerabilidade e é oferecida como oração.